Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do capítulo 22, que é um salmo de Davi. E este salmo, ele começa com uma pergunta. E foi justamente esta pergunta que Jesus fez quando estava na cruz do Calvário. Olha só. Meu Deus, por que me abandonaste? Em outra versão, por que me desamparaste? Jesus falou isso na cruz. E tantos anos antes, Davi faz esta pergunta. Continuando, por que estás tão distante de meus gemidos de socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu o livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem da maldade e balançam a cabeça. Este é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte e dele se agrade. Tu, porém, me tiraste salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe, tem sido o meu Deus. Olha que coisa mais linda, não é? Essa declaração de Davi? Pois é. Não permaneças distantes de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como terror. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. E olha mais o que ele diz. A minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitastes no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perverso me cerca. Defuraram minhas mãos e os meus pés. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Olhe só o que Davi fala aqui, não é? Você percebe que ele não está falando da própria vida dele, mas ele está falando, né? E Salmo 22 é um cântico, né? Ao regente do coral, um salmo de Davi para ser cantado à melodia da corça da manhã. Este é o título do Salmo 22. Então você percebe que Davi está falando, não é simplesmente de um sofrimento seu, mas é um salmo messiânico. Olhe só o que ele diz: posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte sobre as minhas vestes. Percebeu aqui? Então ele fala, né, sobre todas as características que Jesus teve no momento da cruz do Calvário. Ó Senhor, não permanece distante,
És a minha força, vem depressa me ajudar. E livra-me da espada e não permita que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Louve o Senhor todos aqueles que o temem e glorifiquem a todos os descendentes de Jacó. Reverencie todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou e nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu o seu clamor por socorro. Eu te louvarei na grande congregação e cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos os que buscam ao Senhor louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão. As gerações futuras ouvirão sobre o Senhor. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Que coisa mais maravilhosa, não é? E aí, depois do Salmo 22, nós temos o quê? Salmo 23. Salmo 23 talvez seja um dos salmos mais conhecidos, né? Nessa coletânea, vasta coletânea de salmos. E o Salmo 23, ele é pequeno, né? Em detrimento do Salmo 22, que é um pouco mais longo, tem 31 capítulos. O Salmo 23, ele é pequeno. E aí, ele possibilita você ter ele aqui, ó, de cor, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe ensinava muitos textos bíblicos para nós e nós sabíamos de cor. E o Salmo 23 era um deles. E aí, aqui também é outro Salmo de Davi, né? E você percebe aqui como ele fala com propriedade, porque ele era um pastor de ovelhas. Então, como é um salmo pequeno, eu quero ler para você ele aqui, na nossa Bíblia. A Mensagem, que é uma edição e numa linguagem contemporânea, né? Sempre faço menção dela por aqui. Salmo 23, aqui na Bíblia, a Mensagem, ele diz assim: Eterno, és o meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberante Campinas e encontraste lagos tranquilos e deles eu posso beber. Orientado pela tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. O teu cajado é fiel e me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas, o meu desânimo desaparece e a minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade, teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. E agora nós vamos para o Salmo 23 aqui na Bíblia. Anote, né? Que é a nova versão transformadora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele é igualzinho a RA, né? A revista atualizada, que é a mais comum. Ele me faz repousar em verdes pastos
e me leva para junto de riachos tranquilos. Então, na RA, ele diz, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Renova as minhas forças e me guia pelo caminho da justiça, assim ele honra o seu nome. Então, aqui, né, na RA, fala que no versículo 2, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me por caminhos retos. E aqui ele continua. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, aqui fala vale da morte, não temerei, aqui fala, não terei medo, pois estás ao meu lado. Então, na outra versão, ele fala, não terei medo, pois estás comigo. Pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protege. Na RA, me consola. Preparas uma mesa, aqui preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui também, dessa mesma forma. E aí ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui na Anote, ele fala, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Então aqui, né, no Salmo 23, deu para você ter uma ideia do RA, que eu falei, daqui da Anote, que é a nova versão transformadora, e a linguagem contemporânea, que é da Mensagem. E agora nós vamos para o nosso último texto, que é o Salmo 24, né? Diz assim, a terra, tudo que nela há, são do Senhor. O mundo e tudo que habita lhe pertence. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre a profundeza dos oceanos a estabeleceu. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente o que tem mãos puras e coração limpo, que não se entrega aos ídolos, em outra versão, a maldade, e não jura em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus de sua salvação. São estes os que te buscam e adoram em sua presença, ó Deus de Jacó. Abra-se o portão da cidade, abra-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, forte, poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abra-se os portões da cidade, abra-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, diante de Ti a nossa vida e Te agradecemos pela Tua misericórdia derramada, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado porque Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Salvador e Tu és o nosso Senhor. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.